Bom, mais um, acho que é o 15º ou 16º, eles estão me traindo, não me falam qual que é, mas hoje vai ser bem legal, que eu não vou conversar com o síndico, eu vou conversar com uma pessoa como eu, que atende muitos síndicos, entre outras pessoas. É um engenheiro, perito, cara de primeira linha, do com o André Palomans. Vou pedir para ele se apresentar, Boa falar o que ele tarde. faz, contar a história dele aí, André, com a palavra. Tudo bom, Murilo? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Uma honra. Eu trabalho eu sou engenheiro civil, né, por formação. Já venho de uma família que já está trabalhando há muitos anos nessa área de perícia e de consultoria, né? No caso, meu pai, que está desde 1980 e poucos fazendo perícia. Cresci, assim como nas famílias de juízes, vivenciando a perícia e a consultoria no meu dia a dia, e chegou uma época da minha vida que eu fiquei entre faço veterinário ou faço engenharia, mas a engenharia... Teve essa dúvida? Eu tive essa dúvida, eu sempre morei em casa, então a casa tinha muito bicho e fiquei partido, mas a engenharia ela veio mais forte no sangue e comecei a estudar engenharia, cursar lá na Veiga de Almeida, né? Me formei por lá e não teve, foi quase que um movimento natural. Comecei a trabalhar com meu pai, fazendo perícia, prestando consultoria para condomínio, fazendo perícia como perito de juiz, né? E com indicação, e lá se vão 20 e poucos anos nessa área. Sempre nessa área de produzir laudos. Você nunca trabalhou com construção, com obra? Eu trabalhei durante um período curto para poder pegar experiência na área de engenharia civil. Eu imaginei, sabia. Porque, na verdade, o que acontece? As obras, a não ser, essa pergunta até é muito interessante que você está fazendo, as obras, de uma forma geral, as obras de prédio, né, as que a gente está acostumado de condomínio, elas têm uma característica muito peculiar, elas se repetem. Né? Você sabe o que você vai fazer a fundação, depois você vai fazer a estrutura, vai fazer o fechamento. Né? Vale a pena você continuar como engenheiro trabalhando em obra? Porque se você for trabalhar numa hidrelétrica, se você for trabalhar numa usina, né? Que são obras assim que demandam um outro tipo de... Então a minha vida em obra, ela foi o tempo necessário para ganhar experiência e saber o que eu estava falando. A partir dali, consultoria direto. Porque aí você pôde pegar o que você aprendeu na prática, juntar com o seu conhecimento teórico e dar um bom laudo, né? E dar um bom laudo. E mais do que isso, que aí vem da questão da família, é você ter o segredo do pai para filho sendo passado para você. Você se aproveitou muito disso? Foi muito bom para você? Muito bom, porque não tem sócio, um sócio numa sociedade, por mais união que você tenha, não é a mesma coisa do que o pai passar o conhecimento para o filho, né? Então, assim, a coisa veio sendo construída muito nesse sentido, assim, de não basta fazer um bom laudo, você tem que saber o que o cliente está precisando, você não basta ser um bom engenheiro e fazer um laudo muito técnico sem que o cliente consiga entender, sem que o juiz consiga entender. E talvez esse tenha sido o meu maior presente do ponto de vista de ensinamento de pai. Muito legal. E você sabe, assim, uma dúvida mesmo, tem peritos hoje que nunca mexeram com obra na prática? Tem, rapaz. Mas é difícil, né? Como é que atua? Tem, pois é. Como é que atua? Isso é uma questão que a gente, se for um pouquinho mais lá atrás, você vê que antigamente, quando você tinha uma perícia no Tribunal de Justiça, né, você tinha o perito ad hoc. Né? Era aquele perito que trabalhava lá junto com o tribunal e tudo. O tribunal acabou com isso, porque muitas vezes o cara recebia um salário e não atendia a quantidade de demandas. E aí você passou a ter os peritos sendo indicados, aquelas pessoas que já tinham mais de 30 anos de serviço e passavam, aí sim, no final da carreira, pegar toda a experiência que ele tinha para usar aquilo como um expert na perícia. Né? Só que assim, a tecnologia, a quantidade de demanda, a consciência das pessoas do direito delas fez com que o tribunal atuasse com uma demanda de processo muito superior ao que ocorria 30, 40 anos atrás. E com isso veio a necessidade de que você habilitasse outros peritos ou mais peritos para poder atuar. Então isso veio meio que no efeito cascata. Hoje você tem praticamente você tem a possibilidade de um recém-formado começar a fazer perícia. Direto, né? Direto, sem necessariamente ter a experiência. Eu não vou nem dizer que não tenha passado por uma obra, mas de ter a experiência suficiente para poder fazer essa análise crítica. E aí fica muito teórico, não? Fica muito teórico, fica uma situação onde, às vezes, tanto num laudo particular como num laudo como perito, ele não atende à expectativa, né? Porque
não é um trabalho, ao contrário, embora o termo seja expert, é o que a gente estava conversando até um pouco antes, né? Ele é um trabalho que você tem que estar atuando dentro da engenharia legal. Ou seja, não é só a matemática, não é só a parte da exata. É um contexto jurídico onde você tem toda uma situação. Uma mesma perícia, ela pode ter uma conclusão técnica sobre o mesmo assunto num processo e ter uma outra conclusão a depender do que está sendo discutido num outro processo. E as pessoas não têm mais essa... E tem norma e tem o que aconteceu de verdade, né? Tem a norma e a realidade. E tem a necessidade do juiz dentro do processo. Eu já atuei em processos como perito, onde o juiz usou o meu laudo para justificar aquilo que ele não queria fazer dentro do processo. Entendi. Então, assim, existe um contexto processual ali que os peritos novos eles têm que entender isso e não têm maturidade ainda para atingir isso. Olha, e falando em perito novo, eu até sabendo que a gente ia bater esse papo hoje, eu fui dar uma pesquisada na área. Como é que deve estar a área de perito? E eu fiquei assustado com a quantidade de gente vendendo curso de perito. Tipo, vem cá fazer porque isso dá muito dinheiro, porque você vai ficar enterrado em obra. Eu vi um médico também, porque você vai ficar dando plantão, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Como é que você está lidando com isso? Não tem como você fugir disso. Eu tenho a vontade de montar um curso para síndico, um curso como para perito, mas de uma outra forma, né? Todo curso que você lança, você tem que criar uma expectativa, você tem que criar um storytelling ali para poder atrair o cliente. Né? Eu acho que isso faz parte do jogo. Agora, você tem que trabalhar não pode trabalhar com a verdade absoluta, você tem que ter uma consciência. Isso depende também muito de quem está contratando o curso. Né? Se você hoje for contratar um curso, você vai falar assim, poxa, será que é isso mesmo? Será que é essa facilidade toda? Meu pai usava uma analogia muito interessante. Sim, você, em determinadas situações, se você não conhecer o que você está fazendo, você fica arranhando o copo por fora. É verdade. Não é? Então, assim, é o contexto. Tem vários cursos de perito. Agora, será que você vai entrar e já vai sair ganhando dinheiro? Faça 10 JGs por mês e você vai ganhar 7 mil reais. Não vai. Não vai. Não vai, mas não é porque não tem a possibilidade de você ganhar. É porque aquilo ali, até sair a ajuda de custo do tribunal, vai demorar 4, 5 meses. Se você estiver trabalhando só de perícia, como é que faz? Como é que você paga as suas contas? Então, mas é nesse sentido mesmo, porque na minha área também tem muito. Seja advogado, seu escritório vai gerar sozinho, você não vai no escritório mais. Cara, não é assim, não funciona desse jeito. Eu já fui convidado bastante para dar esse tipo de treinamento e eu falo assim, cara, se eu não puder contribuir para a vida da pessoa e dar um treinamento técnico para ela aprender a profissão, aí depois eu posso até ajudar ela a ensinar a vender e tudo mais. Mentoria, né? Posso até, mas primeiro para uma pessoa que vai entregar o trabalho, porque não adianta eu ser contratado e não entregar. Exatamente. Pô, para quê? Para depois, daqui a 2 dias, eu virar persona não grata no mercado, porque um vai falar mal, o outro vai falar mal, o outro vai falar mal. Hoje em dia eu entendo que funciona muito mais o boca a boca, né, do que... Existe uma questão, Murilo, que eu acho que isso vale para qualquer profissão, de comprometimento ético, moral. Né? Eu sempre digo que se você fizer um trabalho para um cliente, não é só uma nota fiscal. Não, tá longe disso. Né? Eu fiz um laudo brilhante, eu sou um cara que tem experiência e entreguei. É você superar a expectativa do cliente. Superar no sentido de você saber o que ele está precisando, saber que apesar do seu trabalho ter finalizado ali, muitas vezes você tem que o cliente tem que recorrer a você para tirar uma dúvida. Isso faz parte do contexto. Na verdade, isso é não deixar o cliente sem um retorno. Isso entende? Primordial. Assim, uma coisa na situação atual, no mundo que a gente vive, é você se dar o direito a partir de um determinado horário não atender, porque senão não tem saúde que aguente. Agora, senhor, amanhã, no primeiro horário, eu vou lhe dar uma resposta. Acabou a história. Contra a história. É uma questão de retorno. Você sabe que para nós aqui isso é uma regra muito importante, muito. Inclusive as pessoas deixam de ganhar o bônus delas com base na falta de resposta. A gente recebe em torno de 400 e-mails por dia para responder. Nossa. Por dia. E respondemos todos em até 48 horas sem falhar. Entendi. Se falhar, o pessoal que é responsável não recebe o bônus. E o bônus é de equipe. Então, você não recebe o colega do lado, também não vai receber.
né? Para a gente é importante. Só que como eu vi o volume muito alto, a gente chegou num ponto que eu falei, cara, eu vou construir uma plataforma. E aí eu peguei um engenheiro de software para ele construir um helpdesk adequado para mim, categorizando aí sim dentro o que é e-mail do condomínio, o que é pedido de prestação de contas, o que é pedido de boleto, o que é dúvida, que aí o próprio ferramenta vai categorizar para a gente, distribuir para o advogado responsável, para eu poder cumprir justamente isso que você está falando, cara, que é o prazo de resposta, para não deixar as pessoas esperando, porque se gera uma expectativa, começa a gerar uma ansiedade, você pode fazer um trabalho maravilhoso, mas a pessoa está insatisfeita. Agora, tem uma coisa interessante que você estava perguntando sobre a perícia, né? Antigamente, a gente estava até falando do nosso saudoso mestre, né? Do Sérgio, né? Em que ele tinha uma formação, mas ele tinha a habilidade de atuar em qualquer perícia, qualquer tipo de perícia. Não no exercício legal da profissão, mas no sentido de saber para onde caminhar, né? Isso é uma coisa hoje que está muito limitada também dentro da formação, que engloba essa questão também muitas vezes desse sistema, desse ecossistema que se formou, né? Você hoje, você tem peritos hoje que se o juiz não fixar um ponto controvertido, ele não anda dentro do processo. Ou ele não anda, ou pelo outro lado, quando o ponto controvertido está fixado, ele se atém àquilo. Não olha mais nada. Não olha mais nada. E aí tem uma coisa curiosa, eu aprendi ao longo desses anos que assim, a gente tem a nossa independência técnica dentro do processo, né? Existe dentro do processo a fase, no processo de cognição, você tem a prova documental, você tem a prova testemunhal, tem a prova pericial. Dentro da prova pericial, você é o piloto do avião. Por mais que o juiz ele fixe um ponto controvertido, isso é uma coisa que eu bato muito. Você é o técnico, você é a pessoa que entende daquele assunto. Então, eu entendo assim, que se tiver que trazer maior quantidade de informações para que o juiz ele possa entender melhor o assunto, ou até mesmo desconsiderar, cabe ao perito fazer isso. Se ele vai usar ou não. Se o juiz vai usar ou não, é outra coisa. E aí, por que as pessoas não fazem isso atualmente? Eu não estou falando de peritos de engenharia civil, estou falando da perícia de uma forma geral. Não, porque a outra parte vai bater em mim. Né? O extra petita, o ultra petita, isso é coisa de advogado. Perito não, né? O perito ele não tem nada a ver com isso. O perito ele vai produzir uma prova técnica com elementos suficientes para que aquilo ali fique encorpado no processo de cognição. O juiz pode até mesmo desconsiderar, pode pedir um laudo complementar sem desconsiderar o primeiro. Isso é outra coisa que o pessoal confunde muito. E isso é importante, porque o que o André está falando é de suma importância. O advogado, sim, ele faz o pedido, o juiz analisa e ele não pode decidir nem acima, nem deixar de decidir, nem deixar de enfrentar a matéria. O perito não, o perito é livre ali a demonstrar o que ele enxergou naquele vistoria que ele fez, botou no laudo dele. Mas, André, e quando o juiz decide ao contrário do que o perito apontou? Sim. Acontece? Acontece, a gente estava até comentando sobre isso, né? O juiz ele não é advogado. Então, muitas vezes você traz... Eu já fui uma vez, fiz uma perícia no Mercadão de Madureira que aconteceu isso. Eu vi que tinha uma questão de infiltração, dei razão para a pessoa que estava abaixo do telhado do condomínio. Anos depois eu encontrei essa pessoa no fórum, ela queria me estampar no tapa. Porque ela falou assim, o senhor foi o responsável por eu ter sido obrigado a pagar uma indenização de tanto. Eu falei assim, eu não estou entendendo, senhora. Eu dei razão à senhora, mas dentro do contexto que estava sendo discutido no processo, o juiz entendeu em algum momento que o apartamento dela já tinha 40 anos e que ela nunca fez manutenção no apartamento. Entendi. E aí decidiu o contrário à perícia. Exatamente. Ele decidiu o contrário à minha perícia em função de uma discussão jurídica ali, documental, processual, que não tinha nada a ver com a parte técnica. Isso pode acontecer também em relação a valores, muitas vezes. Você está fazendo, né, uma dissolução de sociedade e tal, você chega num determinado valor ali, só que a depender da argumentação das partes... Aliás, hoje saiu uma publicação, eu não lembro qual foi o site, dizendo que o perito foi chamado para dar um esclarecimento, isso aconteceu em São Paulo. E aí, por causa das impugnações das partes, ele reduziu um valor de indenização em dissolução de sociedade em 8 milhões.
E aí o juiz falou, a outra parte falou assim, não, mas ele tem que esclarecer de novo. Falou assim, não. Já esclareceu. Ele já esclareceu. Não, mas ele fez um novo laudo. Ele não fez um novo laudo. Ele trouxeram argumentos e ele falou, não, é outra coisa que os peritos têm que levar em consideração. Isso acontece no momento de quesitação? Não. Ou impugnação do laudo? É, impugnação do laudo. Toda a estrutura já estava montada e aí eu sou um assistente técnico sagaz, cheguei e falei assim, doutor perito, o senhor está esquecendo de um detalhezinho aqui, aquele detalhezinho muda tudo. Não é um fato novo, ele não é uma situação técnica que pode ter sido considerada pelo perito e aquilo faz ele rever a situação, entendeu? Pô, interessante. Na impugnação. Isso é a importância do assistente técnico. Para quem não sabe, gente, o André é perito, mas ele não é só perito, ele também atua como assistente das partes. Porque a perícia é designada, o juiz tem o perito dele, que é o profissional de confiança, mas as partes também tem que ter. Porque se eu como advogado, que não sei nem bater um prego, se eu chego para discutir um problema de obra, eu não vou saber me defender, porque eu não tenho conhecimento técnico, então eu preciso de um assistente me auxiliando. E aí o que o André está falando ele percebeu ali que, nesse caso específico, que o perito tinha esquecido alguma coisa e foi lá e apontou e funcionou. Se o advogado estivesse sozinho, não tinha feito. Não tinha feito isso. Acontece muitos casos também em que, dependendo do resultado da perícia, voltando a essa questão do preparo do perito, o perito ele fez, por um motivo qualquer, mesmo sendo um laudo do ponto de vista técnico ruim, mas é um resultado que trouxe benefício ao seu cliente. O assistente técnico tem que ter essa sagacidade e falar assim, não, tudo bem, tá bom, deixa né? Do jeito que tá bom. É verdade. Né? Porque, pelo outro lado, Murilo, eu já tive clientes que, mesmo com um laudo bom, quiseram impugnar em perícia de valor expressivo de honorários, quis impugnar uma questãozinha específica do laudo para poder deixar o molho assim redondinho. Aí o assistente técnico dizendo, não precisa. O que aconteceu? Pegou um juiz que falou assim, não, uma impugnação de cada parte só. Não, considerando as impugnações das partes, nomeio o perito para fazer uma nova perícia. Aí teve novo depósito de honorários do mesmo valor. Olha o risco que você tem. É isso. O advogado, que é um ser humano naturalmente vaidoso, eu falo isso que 99% é mesmo, tem muito isso, né? O cara é precioso, tem um preciosismo, ele é perfeccionista, ele insiste que tem que ser do jeito dele, não ouve o profissional muitas vezes, e eu gosto pra caramba de falar isso, até falei isso já numa ocasião com você. Em processo, por exemplo, de vício construtivo, a estrela da companhia é o engenheiro, é o perito. Tanto faz se o advogado vai ser bom ou ruim, o advogado tem que cumprir as etapas do processo adequado. Mas quem vai direcionar é o perito. Se o laudo for bom, você tem maior chance. Se o laudo for ruim, você vai perder, né? Basicamente. Sim, isso é um detalhe também muito interessante, porque existem processos que você discute questões que são exclusivamente de direito, e existem muitos processos que você tem as questões técnicas. E, novamente, não estou falando só de engenharia. De tudo. Técnica de médico, contador, né? Tem muita coisa de engenharia química na área de petróleo. E esse tipo de processo, ele, muitas vezes, parte do resultado que vai acontecer no processo, ele vem do que está acontecendo nessa perícia. Né? Exatamente. E isso demanda toda uma montagem, e é muito importante. Aí eu vou entrar numa outra questão, se você me permitir aqui, claro, que é o seguinte, tem muito perito, Murilo, que não quer atuar como assistente técnico. Ah, é? Não sabia. Existe porque a pessoa fica com medo, o profissional ele fica com medo de macular vamos dizer assim, como é que se fala? Liberdade técnica dele. Entendi. E eu tenho uma coisa para mim que é assim, tudo bem, eu estou defendendo o interesse de um cliente como assistente técnico, mas a norma e o que a gente trata, por isso que eu te falei da engenharia legal, é da estratégia. Né? O próprio direito ele funciona dessa forma, você pega uma situação aonde você faz uma leitura aqui, você vai ter um outro advogado que vai fazer uma outra leitura aqui. E a norma não funciona. Apesar dela ser muito técnica, você, dependendo do contexto jurídico, você consegue ir para ali e para cá. Interpretar, né? Senão ela roubou. Não é nem interpretar, porque ela tem, como ela é técnica, ela só tem, mas você consegue utilizá-la de maneiras diferentes. Vou te dar um exemplo muito prático. Eu fiz uma vistoria essa semana, onde eu tenho um prédio comercial na Visconde de Pirajá, em que ele já tem mais de 60 anos.
uma cliente comprou, uma condômina comprou uma sala, ela era só psicóloga e de repente ela se cadastrou no governo para começar a fazer atendimento para a perícia de INSS. O prédio não tem condições de ser adaptado para acessibilidade. E ela começou a notificar o condomínio para que o condomínio adaptasse para acessibilidade. Então, nesse caso, eu fui pegar a norma, é a mesma norma que eu uso, a 9050, para falar, olha, o prédio tem que fazer os processos de acessibilidade. Nesse caso, eu peguei a norma para dizer o seguinte, esse prédio não tem condições de atender os parâmetros normativos. É só uma questão de discussão jurídica ali. É a mesma norma, só que eu estou falando, olha, nesse caso aqui eu não consigo atender. Por quê? Porque muito embora a legislação e a norma técnica diga que os prédios têm que atender, isso não é de uma forma a qualquer preço. Se o prédio tiver restrições arquitetônicas, você não é obrigado a atender. Então, isso é uma confusão comum, tá? É uma confusão comum. Até entre advogados mesmo. O pessoal fala assim, que fala muito em vaga com acessibilidade, né? De pessoa com deficiência. Pô, tudo bem, aqui na Barra da Tijuca, essas garagens enormes, tudo bem. Mas, sei lá, meus pais moram em Copacabana, um prédio de 10 andares, 2 apartamentos por andar, tem 5 vagas. Tipo assim, não tem vaga nem para metade do prédio. Como é que eu vou ter vaga de necessidade especial? Isso acontecia muito, aí novamente falando do preparo do perito, tá? Você imagina que eu fiz perícia durante muitos anos em Madureira, como perito. E aí você chega lá numa discussão, duas pessoas, outra coisa que eu aprendi com meu pai. As pessoas ficam zangadas porque tem autor e tem réu, e se acham inimigos mortais. E não é isso. Não. Na verdade, todo mundo tem o direito de questionar o seu direito, né? De defender aquilo ali. Aí você imagina lá para dentro do Vicente Carvalho, Marechal Hermes, você pega um sobradinho que tem aquele prisma, que é comum aos banheiros, 2 andares, um sobradinho de 2 andares. Um dos moradores, normalmente é o do térreo, tem uma carrocinha de cachorro-quente. Aí ele vai e vende cachorro-quente na frente da casa ali à noite, pro pessoal, porque a casa é em frente à pracinha, né? Aí fica ali. Só que para ele preparar esse cachorro-quente, durante o dia ele está com a panela de linguiça e de salsicha lá no prisma, que é voltado para o banheiro dos outros apartamentos que estão em cima. E aí a mulher de algum dos moradores está lavando o cabelo dela lá, está com o cabelo cheirosão, então subindo aquele vapor de água de salsicha, rapaz. Aí eu falo assim, olha, gente, vamos fazer o seguinte, eu conheço o juiz e eu sei que ele me nomeou exatamente porque ele tem confiança em mim. Então vocês vejam o seguinte, se eu for aplicar aqui exatamente o que está no Código de Obras do município do Rio de Janeiro, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Por quê? Porque prisma é prisma. Prisma é para estar sem nada. Livre. Ele serve exatamente para poder ventilar quarto, ventilar banheiro e tal. Se vocês forem continuar com a discussão nesse pé, o juiz vai sentenciar em cima do que eu escrever. Então, fala para mim, o que está te incomodando? Tem papel? Por que eu estou te contando isso, Murilo? A perícia, seja ela qual for, também tem que ter um papel social dentro desse... Pô, 100%. Entendeu? Assim como no direito. Falei assim, o que vai te atender? Me fala. Vai atender isso e isso. Se é você, o que vai atender? Isso e isso. Então, tudo bem. Se eu der uma solução técnica assim, assado, e disser para o juiz que não é permitido, mas aquilo dali atenderia, resolve? Resolve. E aí você cria uma conciliação dentro de um... Esse tipo de coisa, esse lado humanizado, ele tem também que acontecer dentro da perícia. Mas você não acha que você pega alguma limitação por perfil do advogado da outra parte? Já peguei muito. Já pegou muito? Eu já né? peguei muito. Mas aí, você como profissional, você tem que... Eu já peguei cliente, rapaz, que me falou assim, olha, eu tô te pagando. Essa frase, o Murilo... Acaba contigo. Acaba comigo. É capaz, sem brincadeira, de levantar e falar assim, tudo bem, foi muito prazer, eu tô indo embora. É exatamente isso que eu tô querendo te dizer. Você tem que ter a sua liberdade técnica. Então, assim, eu sou um excelente profissional se você quiser construir uma tese jurídica com a técnica a 6 mãos. Mas funciona muito ruim para o processo, porque você imagina o seguinte, você vem trazendo toda uma bagagem. E aí, se o advogado... Ninguém é dono da razão, né? Você está vendo aquele cenário ali, você tem que ter uma escolha. Eu vou entrar naquele mesmo cenário e vou comprometer meu nome ou o cara vai parar para ouvir
o que você está falando, entendeu? Porque eu imagino que deve ser uma das partes mais desafiadoras do trabalho de vocês é lidar com os advogados, né? Não. Via de regra, os advogados a gente consegue ter uma sinergia muito boa com o advogado. Né? O que acontece, novamente, dentro de cada profissão, é que às vezes você já enxerga um cenário que ele não é bom, ele não é um bom direito. Uhum. E aí você tem um profissional que, seja por ter uma relação pessoal com a parte, ou por um motivo que é puramente financeiro, ele cria uma expectativa para a parte. E aí ele fica dentro de uma situação onde ele quer resolver aquilo ali a qualquer custo. Pô, e aí é difícil, cara. E aí é difícil. Eu hoje me dou o direito, respondendo a sua pergunta, a não pegar esse tipo de processo. Se eu sentir qual é a relação, eu deixo ela um pouco de lado. Então. Cara, isso que você está falando é importante. Porque acho que você viu isso na última reunião que nós fizemos. Essas ações que envolvem a tua área são ações muito que, no meu contexto, né, de condomínio, é ação de vício construtivo, são ações milionárias. 10, 15, 20 milhões. Então, quando eu pego uma ação dessa, eu estou exposto a ganhar 10% de honorários ao final, ou seja, 1, 2, 3 milhões, dependendo do valor do processo, mas eu também estou exposto a, se eu errar ou se o direito não for bom, a botar o meu cliente a pagar esse dinheiro. Às vezes eu prefiro... Na sucumbência, porque até foi bom você me lembrar, até para quem não entende muito dos termos. Você entra com uma ação, tem o ônus da sucumbência. Quem ganha o processo recebe, o advogado recebe, e o advogado da parte perdedora, aliás, a parte perdedora paga e vice-versa. Então, eu prefiro, às vezes, não expor meu cliente a ter que pagar os honorários quando eu não estou bastante seguro, muito embora o nosso trabalho seja de e-mail, eu não tenho compromisso com o resultado exatamente, tenho compromisso com a boa execução, e aí não me expor a ganhar, porque, cara, imagina, você foi lá, encheu de esperança, não deu certo, o teu cliente ainda pagou milhões de honorários. Isso aí que você está falando, tem uma situação que eu não sei se, assim, eu cheguei de comentar contigo que tem alguns tipos de laudos prévios hoje que eu prefiro não produzir mais. Infiltração, ruído. Por quê? O ruído especificamente porque muitas vezes você... primeiro porque tem a questão que envolve ruído de fundo, né? Você, assim, a pessoa está aqui e você está fazendo ruído ali. Entre eu e você tem uma camada de ruídos externos que não tem nada a ver com a fonte da reclamação que atrapalham. Tecnicamente tem como você suprimir isso, tá? Mas dependendo do horário é complicado. E segundo, que imagina que você está movendo uma ação de ruído contra mim e eu não quero mexer, porque eu acho que eu não tenho que mexer, mas a partir do momento que você moveu a ação e o Código de Processo Civil ele diz que você tem que intimar as partes para o ato da perícia, eu sei que vai ter uma perícia, o que eu faço? Eu mudo o que eu tenho que mudar ali, chega no dia da perícia, o perito fala, no dia da perícia não foi constatado nada, e você acaba com o processo do cara. Né? Ou no caso da infiltração, por exemplo, onde eu já passei 1 ano tentando buscar a origem de infiltração em apartamento na Tijuca. Não há honorários que paguem esse empenho. Né? Então, o que eu digo para o cliente? Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, dentro dessa estratégia, você não quer fazer com que o cliente pague uma sucumbência, mas você tem que sentar com o cliente. Eu sou muito a favor disso, eu critico, inclusive, quando eu estou fazendo os meus laudos, empresas que não apresentem soluções, lembra? A gente estava falando sobre isso. Eu chego para o cliente e falo assim, olha, eu prefiro não fazer dessa forma, vamos fazer o seguinte, conversa com o seu advogado, ou então eu converso com o advogado, distribui a ação. Eu sei que o melhor dos mundos é distribuir a ação com um laudo, mas nesse caso vai ficar complicado. Então distribui a ação, faz uma produção antecipada, depois para entrar com uma principal, e lá na frente eu até atuo como seu assistente técnico. Mas não produza essa peça agora, porque isso aqui não vai trazer benefício para você nesse instante. O profissional ele tem que ser capaz, ou de, quando enxergar que não é bom, negar e não colocar o dinheiro à frente de tudo, ou ele chegar e colocar uma situação que seja mais analítica, né? Que traga um leque maior de opções para o cliente. O cliente vai gostar? Não sei. Mas para isso o profissional tem que ser experiente. Ele tem que ser experiente. Porque eu me coloco assim, estou com 15 anos de exercício da advocacia. Eu me coloco na pele do advogado iniciante. Ele precisa daquilo, né? Não só ele precisa, mas assim, ele não consegue fazer uma análise de risco de que,
esse processo envolve muitas coisas, não envolve só o certo e errado. Eu não posso errar também não, porque se eu perder aqui a oportunidade de falar em algum momento, pode ser que o direito do meu cliente seja excelente e eu estrague tudo. Ou pode ser que o direito seja ruim e eu estou aqui, enfim, vidrado nos possíveis honorários. Porque o cara não tem experiência, ele sequer pensa que ele pode trazer esse prejuízo e pior, nas consequências. Porque eu que trabalho só com condomínio, eu falo assim, cara, o condomínio não é uma empresa que tem lucro e tem dinheiro. Na verdade, não tem que sobrar dinheiro nenhum no condomínio. Nenhum. E se eu tomo um prejuízo desse, vai ter que chamar todo mundo e ratear. Vai ter gente que não vai ter como pagar. A responsabilidade é muito grande. É muito alta. Nossa, mas é muito alta. Tem uma situação que você está falando aqui, eu estou pensando que também tem acontecido, que envolve a questão da perícia, envolve a tua área, que é a inteligência artificial. Que as pessoas agora não escrevem e não leem. Ela manda escrever e manda resumir. Não, é mais do que isso. Muitas vezes eu pego, às vezes, um trabalho técnico para fazer, a pessoa fala assim, olha, o cliente, né? Eu já botei tudo na inteligência artificial. O ChatGPT já viu. E já vi e já sei que o resultado é esse. O cliente, ele praticamente está dizendo assim, eu preciso de alguém só que esteja habilitado a assinar aqui para mim, entendeu? Só que tudo isso envolve um contexto dentro do que você está falando. Cada análise é análise, cada avaliação de imóvel é uma avaliação de imóvel, cada problema de acessibilidade a norma, a gente volta àquela questão, ela está ali para ser seguida, mas você tem que saber interpretar. E a inteligência artificial está trazendo hoje uma sabedoria para os clientes que como se os profissionais que estudaram para aquilo estivessem... Sabedoria perigosa, porque primeiro você tem que saber perguntar adequadamente para a inteligência artificial para ela te dar uma boa resposta. O segundo é que várias delas são tendenciosas. Eu gosto bastante do tema, eu estudo bastante o tema, então eu sei que tem uma que fala para te agradar, tem outra que inventa jurisprudência. Então, a gente, inclusive, ganhou um processo agora, recente, e a parte foi condenada em honorários, tomou multa de violência de má-fé, porque foi fazer a defesa no ChatGPT, ou sei lá, com a inteligência artificial, e inventou jurisprudência. E aí a gente, já sabendo que tem muita gente fazendo isso, a gente vai confirmando, né? Isso aqui é verdadeiro, isso não é? Pegamos 3 falsas e indicamos para o juiz. O juiz foi lá e... Trazendo isso para a nossa área, teve um assistente técnico, muito amigo meu, que ele pegou um laudo de um perito. Olha só, cara. Pegou o laudo de um perito e falou assim, pô, inteligência, dá uma olhadinha aqui, vê o que tem de ruim e o que tem de bom. Aí ela foi e olhou, falou assim, tá certo, grau de significância, mas isso aqui pode melhorar. Aí quando ela usou o termo pode melhorar, falou assim, então melhora para mim. Aí ela foi, recalculou tudo e apresentou para ele. Ele, cara experiente, ele falou assim, peraí, mas pô, já estava bom, como é que você conseguiu melhorar ainda mais isso aqui? Resolveu perguntar para ela, da onde que você tirou essas amostras para poder recalcular? Ela falou assim, não existem as amostras. Eu inventei as amostras para dar o resultado. É isso. Melhor. Então, assim, se você passar batido, mas isso é uma questão da filtragem que o profissional tem que ter. Eu digo assim, a dificuldade que o profissional que é contratado para fazer uma determinada situação, ele hoje tem enfrentado em função da facilidade que os clientes têm de acesso à inteligência artificial. E aí, por um lado, eu digo que é bom, porque você filtra o mercado para o alto, você tem que estudar mais, você sabe que você está... Tudo que você faz está exposto ali a uma análise. Por outro, é muito ruim, porque o cliente ele desconsidera o conhecimento empírico, ele desconsidera a experiência, ele desconsidera as variáveis de situações que podem acontecer e fica preso a uma inteligência artificial que é rasa ainda, na grande maioria. E às vezes ele fala, não, eu vi isso aqui na IA. Eu passo muito por isso, assim, você dá uma instrução, não, mas a IA falou isso. Tudo bem, cara, mas não é assim que funciona. Funciona assim, assim, assim. Ela trabalha com um banco de conhecimento. Então, se você perguntar alguma coisa técnica para mim, a IA, ela vai estar muito mais preparada para responder alguma coisa para você do que se eu for perguntar na sua, que trata sobre direito. Né? Então, a coisa ela tem que ter uma certa... Agora, dentro da questão do preparo, Murilo, que você estava falando ali das pessoas, existe também uma situação que eu tenho encontrado muito no judiciário, que é a divisão da atuação dos peritos, mesmo ele sendo engenheiro civil, por exemplo, na minha área, por modalidade de perícia. É uma coisa muito estranha, porque você vê, existem peritos hoje no mercado que eles só fazem perícia de concessionária.
de água e luz. Ah, sim, entendi. Aí você tem peritos que só fazem avaliação, só atuam em área de fazenda pública. Tem peritos que só atuam fazendo laudos de infiltração e de ruído. Isso é ruim. É especialização da especialização, né? É especialização da especialização, porque, na verdade, quando o juiz está indicando você, ele está indicando você dentro daquela qualificação profissional, das atribuições profissionais que você tem para exercer como engenheiro. Então, não existe, na verdade, essa limitação, ela vem da cabeça do profissional. Né? Porque o juiz, ele tem várias demandas. Você imagina a cabeça de um juiz. Uma vez, meu pai perguntou para um juiz assim, como é que você lembra de 3.500 processos numa serventia? Ele falou assim, doutor, eu lembro de um por vez. É isso aí. É uma ficha. Vem um número, vem uma ficha, eu lembro daquele processo. A quantidade de assuntos, enquanto a gente está falando aqui de direito condominial, o juiz ele vai falar, apesar de ser uma... 1000 temas. 1000 temas diferentes. Cara, você sabe que eu falo muito isso? Às vezes o nego fala assim pra mim, não, mas o que você falou ali na Assembleia não é assim, porque tinha um juiz na plateia e o juiz falou isso. Eu falo, desculpa, cara, mas olha só, o juiz trata de 1000 temas, eu só trato desse. A chance dele estar errado é grande, tá? É grande. A chance dele e eu sei do que eu estou falando. Mas é isso mesmo. Inclusive, é complexo você ter ali, tá numa vara com milhões de temas diferentes. É complexo pra caramba. Por isso que é bom as varas especializadas. Essa questão do que eu estou te falando da qualificação do perito é muito no sentido assim de você hoje ter um profissional que seja preparado para trazer outros temas aqui para o nosso assunto. Uhum. E você tem um perito que trata sobre água, mas aí você tem dentro da água, você tem a tarifa mínima, né? Você tem a questão do esgoto, o vício construtivo também, você pode ter coisas muito específicas, tratar só sobre fachada ou tratar só sobre vaga de garagem. Quando você for fazer uma avaliação renovatória, uma avaliação revisional como perito, você sabia, por exemplo, que na renovatória a database ela é a data do contrato, mas na revisional é a data da citação. Isso é importante o perito saber. Né? Porque isso vai definir qual é a data da revisão do aluguel que você tá colocando ali. Então, assim, são diversas modalidades de atuação em que isso pode até mesmo trazer um benefício para aquele profissional, por mais que ele goste de atuar só num campo, de atuar num... mais amplo, né? Mais amplo. Por exemplo, IPTU, durante muitos anos eu fiz laudo de avaliação de IPTU, fazendo pesquisa de mercado, método comparativo. Método. Né? Famoso, o Abunaman falava muito sobre isso, escreveu sobre isso. Aí a prefeitura falava assim para mim, olha, o seu laudo não vai ser deferido, o valor que você está calculando aqui, porque lá na 14653, que é a norma que trata sobre o tema, diz que para você aplicar um determinado fator, você tem que justificar cientificamente a aplicação daquele fator ou ter algum instituto que tenha já feito esse estudo. E a maioria dos fatores antigamente, a norma antiga, ela falava, você pode ir de 0,80 a 1,20. Uhum. Qualquer número que você aplicar entre 0,80 e 1,20 está válido. Né? A prefeitura começou a travar isso. E aí, o que eu, já atuando como perito e como assistente, eu passei a fazer? Não vou mais mexer na metodologia da prefeitura. Isso como perito. Eu vou pegar lá, a prefeitura ela tem um valor venal e ela aplica um fator de posicionamento, um fator de área, um fator, né? Tem lá 2 ou 3 fatores que ela aplica. Eu vou ver se algum daqueles fatores ali está desbalanceado, se teria que ser um outro, por exemplo, se o apartamento é de frente, mas ao contrário, é fundos, mas ele está jogando como de frente, vai valorizar mais. Ou então, o seu condomínio tem 2 entradas, mas o seu endereço fiscal está naquela entrada... Que não é da praia. Que não é da praia, é aquela que tem o V0 mais desvalorizado. Vou fazer a revisão disso. Porque você torna isso inconteste para a prefeitura. E isso é o que se espera de um profissional, ele ter a estratégia. Então, só que se o cara só faz perícia de concessionária, mesmo sendo engenheiro civil, ele não vai alcançar isso. Não vai. Entendeu? E aí ele cria-se uma limitação. O mercado está ficando muito segmentado por uma profissão, cara, que é muito bonita, ela é muito ampla. A engenharia civil tem 70 cadeiras diferentes que você estuda. Você estuda hidrologia, você estuda mecânica dos solos, você estuda hidráulica, você estuda estrutura, aço e madeira. Enfim. Tem muita coisa, né? Muita coisa. E partindo daí, André, entrando um pouquinho no meu universo dos condomínios, a gente tem muitas ações de vícios construtivos. Uhum. Qual é o maior índice que você vê de problemas, se é fachada, se é garagem, o que você mais vê? E se é possível afirmar que todo empreendimento lançado vai ter vício? Hoje eu diria para você
que, em função do tempo de entrega do empreendimento, é praticamente zero a possibilidade de um empreendimento não ter um vício. Praticamente zero. Praticamente zero. Todos eles vão ter algum tipo. Eu visitei 2 condomínios na semana retrasada, com a mesma idade. Um tinha algum nível de vício e o outro tinha um nível de vício muito avançado, que era fundamento. Eles fizeram um prédiozinho muito bonitinho, se eu não me engano, tinham 6 ou 7 pavimentos. Tipo de fundação, pra você entender, uma mesa, chama de radier com estaca, que é a perna da mesa. Então o prédio não sai do lugar, mas o terreno em volta começou a afundar todo. E aí me deu até uma certa amargura no coração, porque assim, são condomínios muitas vezes, Murilo, que as pessoas colocam o dinheiro de uma vida inteira ali. Né? Entende? Então, assim, em função de um prazo de obra, só por isso, porque você pode construir. Antigamente tinha as obras de igreja, você vai numa igreja. Por que uma igreja é tão bem construída? Porque não havia pressa. Além de não ter dinheiro, não havia pressa. Então a pessoa tinha tempo de fazer a coisa. Tem um colégio em frente à Feira de São Cristóvão, ali é um colégio católico, em que ele tem pilares de granito, com o mesmo diâmetro. Se você medir de eixo a eixo de pilar, são mais de 10 pilares seguidos, é na mesma posição. As pessoas tinham tempo. Hoje as pessoas não têm tempo para fazer. Faz correndo. Faz correndo. E aí, a partir do momento que faz correndo... vai ter vício. Vai ter o vício. Em termos de ordem, eu diria para você que fachada... Campeão. Tá? E ela se agrava quando você tem revestimento cerâmico, porque pesa e essa aderência, pastilha. Às vezes tem até granito. O maior acordo que eu fiz foi um prédio na praia, há muitos anos atrás, não sei se foi 2009, 2011, que a fachada era toda de mármore. E a construtora, na beira da praia, ela aplicou os inserts para segurar as placas de mármore, ao invés de ser de alumínio, ela aplicou de ferro, enfim, e oxidou. Entendi. Entendeu? Aí teve um outro evento num condomínio famoso aqui também, que 4 horas da manhã, isso é outra situação interessante, depois de 20 anos, quer dizer, um vício muito mais do que oculto, 4 horas da manhã caíram 12 placas de granito da última altura do último andar do pavimento, em frente à portaria do prédio. Então, assim, fachada, campeão. Você tem o problema de estação de tratamento de esgoto nos condomínios que tem até. Por que a estação de tratamento de esgoto? Por causa do mau cheiro que ela gera, e não é um vício construtivo muitas vezes, tá? Você vende um empreendimento, e aí o empreendimento você espera que em 6 meses você vai vender tudo, após a entrega de chaves, e não vende. Ela foi projetada para operar num determinado nível, volume de esgoto. Parar. Não, e aí não tem aquele volume de esgoto, então ela começa a dar mau cheiro. Ah, entendi. E aí, porque a ocupação não foi do jeito que era esperada. Então, a construtora tem que ser acionada para fazer uma adaptação numa situação que não necessariamente é um erro de projeto. Tá? Vaga de garagem é outra também. Dá muito? Dá muito problema, porque, na verdade, é o seguinte, você não pode ter os elementos estruturais, que são as vigas, são os pilares, atrapalhando o ângulo de manobra. Então, você pega garagens assim que elas tem exatamente o número de vagas que precisa, só que ela não é funcional. Você tem dificuldade de manobra. Eu peguei um prédio ali no Leblon, na rua que sai, que me fugiu o nome agora, na rua que sai no Shopping Leblon, Humberto de Campos. Metro quadrado, 50 a 60 mil reais por metro quadrado. São apartamentos de 400 metros quadrados ali, um prédiozinho com 4 ou 5 andares de pavimento. Tinha que vender com vaga de garagem. Só que você imagina o seguinte, o poder aquisitivo de uma pessoa que compra um apartamento ali de 400 metros quadrados, 50 a 60 mil reais o metro quadrado, é altíssimo. Muito alto. Então você vai vender com a vaga. Não tinha como botar vaga. Os caras venderam 12 vagas e botaram duplicadores. Até aí tudo bem. Vai botar o duplicador, a maneira técnica que ele usou. Só que você tem um Commander, o outro vai ter uma Pajero, não sei das quantas, né? Só carro grande. E aí você chega 1 hora da manhã, ali tem que chamar o teu vizinho para poder tirar o carro de baixo, para você descer o duplicador, estacionar o teu, aí ele não sobe, o carro fica pendurado. Cara, olha que doideira. Então você tem assim, isso no Leblon. Se você for para São Gonçalo, para poder colocar número de vagas, o cara começa a botar pallet no chão. Pallets são aqueles, você sobe, eu sei. Né? Só que aí cabe
Beleza, o pallet ele pode andar para qualquer lado. De repente, teu carro não é pequenininho o suficiente para passar entre dois pilares, e o cara vai, empurra o teu carro e ele, pum, bate na quina do pilar. Então, assim, tem a questão do uso, tem a questão da necessidade de você botar vaga e tem locais que o pessoal cumpre tabela. E tudo isso você analisa num laudo técnico de perícia. Eu analiso. Só que, novamente, tem duas situações de vício construtivo quando você contrata esse tipo de laudo, né? Você tem a visão do cliente e você tem a visão do engenheiro. O cliente, ele vê muito aquilo que está em área comum, aquilo que atrapalha o dia a dia dele. O engenheiro ele vai passar o pente fino no prédio inteiro. E por que eu faço aquela reunião de fechamento? Porque existe também aquilo que tem que ser trocado de ideia entre as partes para a gente poder também notar, ver se é um problema ou não. Entendi. Entendeu? Então existe um terceiro olhar nessa história toda aí também. E aí, normalmente, é vício oculto, vício aparente, e tem uma diferença, né? Tem uma diferença entre vício oculto e vício aparente para a parte. E aí, como é que você trata isso? Isso é uma consultoria. Você imagina um condomínio que tem 1 ano de uso. Se ele me chamar, por exemplo, eu quero um laudo de vício oculto, eu vou falar assim, não é vício oculto. Aí, novamente, você está com um condomínio muito novo para chamar de vício oculto. Tenho certeza que tudo que você está olhando aqui é aparente. Você pode não ter o conhecimento técnico, por não ser engenheiro, para entender que é um vício aparente. Entendi. Aí, às vezes, ele quer fazer um laudo ali. Eu falo assim, não vamos fazer o laudo agora. Eu fui em Vicente Carvalho 20 dias atrás e falei exatamente isso. Espera mais 1 ano. Daqui a 1 ano eu tenho certeza que vai aparecer o vício oculto, vai começar a aparecer o vício oculto. Que é aquilo que, de fato, é um erro de projeto, é um erro de aplicação de material. Qualidade. É uma qualidade de execução. E aí, Murilo, isso é muito engraçado, porque você como perito, nesses casos, seja como laudo prévio ou como perito judicial, existem questões que não necessariamente elas fogem à boa técnica e não necessariamente ela está fora da norma. Às vezes você tem um bom material que está especificado e tal, mas é só uma questão executiva, uma questão de qualidade ali na hora que o cara de fiscalização. Ou escolha, né, do material. Escolha do material. Você deu um exemplo bom, o cara na praia vai usar ferro. Não funciona. Não funciona. Uma coisa boba, tampa de bueiro, essas caixas de passagem em condomínio. Se o cara especificar a tampa errada, tem tampa que é para local sem trânsito de veículo e tem tampa que é para trânsito. E aí o cara especifica a tampa errada, entrega o condomínio, daqui a 1 ano as tampas estão todas quebradas. A construtora não quer te dar garantia, para falar, não, aí a tampa, isso aí foi falta de manutenção, enferrujou. Né? Ou então, como você falou no caso dos elevadores. Eu ia falar isso agora, no caso que eu te consultei ali antes, já fiz a consultoria. Cara, olha que caso, André, aí você vai explicar para o povo como é que isso funciona. Prédio recém-entregue, altíssimo padrão, apartamento de 7, 8 milhões de reais, 20 elevadores, todos dando defeito. Construtora inerte, empresa de elevador acionada para cumprir a garantia, fala que não tem garantia porque vendeu os elevadores para a construtora há 5 anos. Como é que isso funciona, André? Eu acho não, tenho certeza que isso tem duas vertentes. Né? Uma é a questão do direito, porque assim, é que nem quando a construtora quer chamar para o polo passivo alguém que executou alguma situação junto com ela. Você como cliente, eu sou engenheiro, mas assim, é só para a gente entender esse contexto. Você, quanto cliente, você comprou o apartamento da construtora. Ela é obrigada, até aquele momento, ela é a responsável da entrega, da passagem de bastão para o comprador, né? Garantir tudo aquilo que ela está entregando. Então, eu tenho um entendimento assim, que não importa se o equipamento foi comprado há 5 anos atrás e está sendo entregue agora. Para você, vai valer a garantia daquele momento para frente. Exatamente, porque se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A construtora vendeu o apartamento, ela tem que garantir as instalações, até pelo Código Civil também, por 5 anos. Você tem o prazo para reclamar de vício aparente lá e tem o prazo para reclamar de vício oculto. Então, zero sentido. Não, e ela é responsável, além da especificação daquele equipamento, da compra no momento correto, da utilização durante a obra. Porque a obra ela tem um monta-carga, ela tem um elevador específico para material, mas a gente sabe que usa todos. Na verdade, a partir do momento que vai se desmobilizando, porque isso é custo, a obra passa a utilizar o elevador que ele vai entregar para você. E você sabe que na resposta... Tá? Não, então, na resposta da empresa de elevador, ela fala que tudo que está sendo reclamado, a indicação é de uso severo.
Ué, mas uso severo no condomínio há 6 meses? É peso. Entendeu? O pessoal subiu com piso, subiu com saco de cimento, aí desbalanceia o elevador, faz um desgaste prematuro de um cabo. Então, eu entendo que isso tudo tem que ser construído com o advogado e partindo da premissa do direito que você está recebendo naquele instante e fazendo uma avaliação técnica sobre essa questão, por exemplo, do uso severo. Qual é o problema que normalmente a gente esbarra em obras novas, Murilo? As empresas que trabalham em parceria com as construtoras, elas não querem se comprometer. Né? Porque ela está fazendo uma obra hoje aqui e amanhã a construtora é um potencial cliente num outro prédio. Então, assim, mas nada impede em que o comprador, o síndico, chame uma outra empresa para fazer um laudo ou para fazer uma avaliação, ou um profissional habilitado para fazer uma avaliação daquela situação e poder... Existe um termo que, embora seja jurídico, eu aplico muito na parte técnica, que é o nexo de causalidade. É isso aí. Entendeu? Ele é um termo muito jurídico, mas assim, se você tem uma situação técnica, mesmo que você não constate, mas que você consiga dizer que se ocorrer isso, o resultado é esse aqui, você constitui o nexo de causalidade. Isso é suficiente para que o advogado já consiga trabalhar e argumentar dentro desse contexto todo. E você sabe que, partindo desse princípio, eu consigo pegar, por exemplo, um laudo seu e não necessariamente porque as pessoas têm essa visão. Eu vou fazer um laudo porque eu vou processar. Cara, às vezes não. Às vezes, para você, primeiro, saber qual é o seu direito, se você tem um direito, o laudo não é para processar, é para você saber se você tem o direito também. E para negociar, né? Hoje em dia a gente usa muitos laudos para fazer um bom acordo até. Sim. Ter um parâmetro, saber o que pedir, porque do contrário é achismo. Do contrário você vai chutar e pode ser que você acerte na loteria, pode ser que você perca o prêmio. E novamente, o trabalho em conjunto do advogado com o técnico. Porque quando você vai para uma negociação, ambos têm que passar para o cliente que está se tratando de uma negociação. E uma negociação, ela não significa que um ou outro vai ter sucesso em 100% daquilo que ela está querendo. Os dois perdem, né? Alguém vai perder alguma coisa. Na verdade, o ideal é que os dois percam um pouquinho. Os dois percam um pouquinho para poder você chegar numa condição melhor. Entendeu? É isso aí, é bem por aí mesmo. E agora, assim, a gente mantendo um pouquinho dentro de condomínio, como é que se lida, André? Porque, como é uma copropriedade, são muitas opiniões, assembleia e tudo mais, quando tem condômino querendo te acessar e se meter no teu laudo? Eu procuro me blindar disso, tá? Eu procuro me blindar disso porque... Como é que eu funciono com isso? Eu acho que todo mundo tem que ser escutado. É fato, mas o condomínio, por si só, ele é um organismo que ele é muito conturbado. São muitas cabeças. Muitas pessoas vieram de locais diferentes e, às vezes, mesmo já tendo 40, 50 anos de idade, é a primeira vez que estão morando num apartamento. Então, não conseguem, demoram para assimilar que estão vivendo numa coletividade. Eu não sou contra ouvir todo mundo. Eu só acho que isso tem que ser feito de uma maneira organizada. E eu tenho uma filosofia de trabalho, Murilo, que eu acho que, por exemplo, eu vou para uma perícia. Você é advogado, tem perito que não quer levar o advogado. Não quer porque é técnica a prova. Tudo bem, mas olha só, eu quero ouvir o que você tem para falar. Porque dependendo do que você tiver para falar, eu vou tentar puxar aquilo para a área técnica e já ver se eu consigo... Não é que eu vá te atender, mas ver se tem sentido aquilo dentro do direito, da parte técnica. E essa mesma filosofia eu levo para dentro do condomínio. Então, assim, o pessoal quer fazer uma assembleia, André, quer que você compareça em assembleia. Rapaz, se você me perguntar isso, eu vou dizer assim, cara, eu não gosto de ir para assembleia. Não gosto de ir. Não gosto de ir para assembleia porque vai misturar aquele grupo que quer com aquele grupo que não quer. Você é o técnico tentando resolver, eu vou ouvir o que eu já ouvi. Olha, vocês estão me pagando para ouvir isso, mas isso é apenas a sua opinião. Eu já ouvi isso. Entende? Então, assim, como é que eu resolvo essa situação? Murilo, você vai chamar o síndico, vai vir você, vai vir um conselho e mais aqueles condôminos cabeça de chave que pode ser os caras que estão criando algum tipo de problema ou com uma dúvida real. E a gente vai fazer uma reunião só com essas pessoas. Assembleia não. Traz para cá, eles não são propagadores de opinião, eles não são pessoas que conseguem movimentar. Traz essas pessoas, a gente vai tirar a dúvida e a partir dali a gente vai explorar. Você pega os formadores de opinião do prédio e dá voz a eles e pede para que eles sejam o seu... Exato, eles têm que entender o que está acontecendo, eles têm que ter oportunidade de trazer. Isso é igual o mestre de obra, Murilo. Não é porque eu sou engenheiro que eu entendo mais ou menos do que aquela pessoa que está todo dia fazendo aquilo ali.
eu costumo brincar dizendo que antigamente o pessoal construía pirâmides e não tinha um engenheiro lá. É verdade. Como é que uma pirâmide era construída? Era a experiência do cara. A gente não pode desconsiderar isso. Não pode. Você não pode desconsiderar o que o condômino... Isso até num relacionamento, né? Brincando um pouquinho, né? Se alguém está reclamando de alguma coisa, pode ser até que ela suporte estar passando por aquilo, mas é um problema. Você está fazendo aquela brincadeirinha que tem um fundo de verdade, né? É isso aí. Mesma coisa, tem que dar voz. É assim que eu resolvo. E eu tenho bastante resistência nisso também, porque você vê muitas vezes o cara advogando ali, legislando em causa própria. Ele, na verdade, não está muitas vezes preocupado com o resultado final para a coletividade, mas ele quer o resultado final que vai atender o apartamento dele, o que vai ser melhor para ele, e aí aquela opinião ali está maculada. Então eu acho muito difícil. Eu falo que o condomínio ele tem um representante legal, o representante legal é o síndico, foi eleito e ele deve ser ouvido. Se ele não ocupar o espaço dele, alguém vai ocupar. Exatamente. E é assim que eu gosto de trabalhar, gente. Eu não lido com... Eu não atendo morador no sentido de eu não advogo para morador e eu posso até te ouvir aqui pontualmente, mas eu peço inclusive para não passar meu contato. É isso que eu ia falar agora, eu peço também para não passar o contato. Não passar meu contato, não posso, eu falo com o síndico. Se for outro síndico eleito, tudo bem, eu falo com outro síndico eleito, mas atender a demanda de condômino não funciona, eu atendo a demanda da coletividade. Mas existem alguns casos específicos, tá? Eu já trabalhei em prédios em Jacarepaguá, por exemplo, onde um apartamento, tinha um condômino lá qualquer, vendeu um apartamento. E aí uma pessoa que estava querendo comprar, ela tomou ciência que existia um laudo de vício construtivo. E era um prédio que tinha um lance de uma rocha, que estava, ela aflorava pela garagem, aí rachou um pedaço da laje e tal. E aí nesse caso específico, e se acontecesse outras vezes eu faria da mesma forma, o síndico falou, olha, ela está comprando, você se importa de atendê-la porque ela está receosa de comprar? Ah, e faz todo sentido. Entendeu? Pô, aí é uma questão faz todo sentido. Né? É diferente daquele condômino que está no dia a dia, que está ali querendo impor né? Líder de torcida, né? É o líder de torcida. Eu atendi a senhora com o maior prazer, expliquei, olha, pode ficar tranquila, não vai cair, isso é uma situação que está sendo resolvida, o laudo é para isso, e ela comprou o apartamento. O André, mas aí seguindo, vou entrar num ponto que para mim é de muita relevância. As pessoas veem o prédio caindo, veem o prédio todo ruim e falam, vou processar a construtora. Agora tem uma coisa que todo mundo esquece, e as manutenções? Boa. O que isso influencia? Tem uma série de manutenções legais, né, para raio, fachada, entre outras, e o síndico deixa de fazer. Qual é a relevância, o que isso influencia no teu laudo e eventualmente depois no processo? Muito boa pergunta. Vamos lá. Nós temos um caso, né, de implantação de um condomínio que... Estamos em conjunto. Em conjunto, onde, por uma questão de interesse social ali, político, foi construído e ficou sob a operação da construtora durante 5 ou 6 anos, inclusive Sim. os processos de manutenção. E aí, obviamente, quando foi entregue para o condomínio, esse tipo de laudo ele não pode abarcar só o vício construtivo, ele também tem que abarcar a questão relativa à manutenção, porque o condomínio recebeu naquele instante. Então, ele não estava executando a manutenção porque não estava na posse do bem. Estava sob responsabilidade da própria construtora, que foi quem construiu o empreendimento. Esse é um tipo de laudo que tem que tomar cuidado. Por quê? Quer dizer, ele é especial, ele só vale como referência para o que eu vou explicar agora. Se você pegar um prédio novo, o que diferencia a manutenção do vício construtivo? O momento que o vício começou a ocorrer. Por quê? Porque existe uma norma de manutenção, que é a 5674. Tem construtoras que já entregam o empreendimento, tem empresas especializadas no mercado que elas vão fazer uma varredura do condomínio e falar assim, olha, estou lhe entregando o plano de manutenção e atendimento... Eu vou falar isso agora, isso é essencial. Tem construtora que faz isso, tá? Não é obrigação, mas ela faz por quê? Porque ela está interessada em manter a qualidade e a durabilidade, a vida útil de tudo que está ali no empreendimento. Até porque ela normalmente tem unidades ainda. Tem unidade. Não, e é diferente, né? Você pega esse condomínio que eu te falei da acessibilidade em Ipanema, o síndico é síndico há 30 anos, ele é arquiteto. Se você for lá no prédio hoje, ele executa tão bem a manutenção que você acha que o prédio tem 10 anos. Está modernizado o prédio. Então, assim, que bom você passar por um empreendimento na rua como construtor e falar, cara, parece que foi ontem, né? E o prédio tem
30 anos. Né? Então, existe a norma de manutenção. Só que num prédio recém-construído, isso é essencial. Tem construtoras que entregam o plano de manutenção, tem construtora que não entrega. Se não entregar, acabou a discussão? Não, você tem os seus contratos de manutenção regular. E o síndico tem obrigação de criar. Ele tem obrigação de criar. E ele vai criando aquele contrato de manutenção e vai fazendo. Como é que você diferencia o vício da manutenção? Você tem que abrir as suas, chama de SAT, que é o Serviço de Assistência Técnica, ou pedido de assistência técnica junto à construtora, para falar, olha, isso aqui está acontecendo aqui um desplacamento de cerâmica com 6 meses. E não era para estar acontecendo. Você tem que criar o histórico. Porque a argumentação da construtora lá na frente vai ser exatamente alegar que você não executou a manutenção. Então você tem que criar um registro documental, tanto sobre a manutenção, como em relação às patologias que vão aparecendo ao longo disso, sejam elas vícios aparentes ou vícios ocultos. Isso é importante, primeiro, para você poder se resguardar. Eu estou falando para o síndico. Síndico, fazer a manutenção, você está se defendendo também, porque você é o responsável civil, criminal e ambiental pela edificação. Você não fez a manutenção da sua fachada, caiu uma placa na cabeça de alguém, matou alguém, você vai preso. Então isso tem que ficar muito claro. Antes de você mover qualquer processo contra... Exatamente, antes de mover qualquer processo. Então você vai preso, isso é muito sério. Ponto 1. Ponto 2. Você não fez a manutenção, não adianta você cobrar da construtora vício construtivo não, que você vai perder o processo porque ele vai alegar falta de manutenção e vai ganhar. Então essas duas questões é o que eu mais vejo de relevância. Agora, além disso, tem que ter atenção aos prazos, né, André? Tem. Os prazos de garantia... Deixa eu só falar para você uma outra situação. Tem um prédio também que já está há muito tempo construído, mas esse muito tempo não é 20 anos. Ele é aquele prédio que já está com 10, 12 anos e apresenta um vício. Então, é o prédio que você já não tem mais histórico porque mudou 10 síndicos 10 síndicos e tal. Esse, então, é o tipo de laudo que você tem que ser muito focado somente na questão do vício e descartar completamente tudo que possa ser resto. Relacionado à manutenção, entendeu? Você fez a pergunta agora que eu esqueci, Murilo, desculpa. Você estava falando dos prazos. Sim, os prazos de garantia. Como é que a gente aborda o prazo de garantia? Obviamente, a construtora, isso é uma discussão em São Paulo que está muito latente. Por quê? As construtoras elas têm que se valer de um prazo de garantia que vem no manual do síndico. Então, ela vai dar, por exemplo, para você, falar para você, e elas seguem as normas de desempenho, que é 15575, que fala sobre vida útil e prazo de manutenção. E a própria 5674 também determina quando você faz o plano de manutenção. A partir do momento que você tem, vamos dizer assim, um condomínio novo, você começa a desenvolver aquelas manutenções relativas àqueles prazos de garantia, que estão no manual do síndico. Só que muitas vezes a patologia ela decorre de uma outra situação, que não necessariamente vem em função do material que está ali aplicado pela ausência de manutenção, e sim pela especificação do material que está sendo aplicado. Por exemplo, você tem piscina, você tem um rejunte, que está lá no manual, que é para você trocar o rejunte de piscina, que isso deixa os condomínios de cabelo em pé a cada 6 meses. Caramba, eu vou ter que esvaziar minha piscina a cada 6 meses, né? Depende. Se o rejunte for um rejunte correto, específico para a água, não necessariamente você vai ter que esvaziar a sua piscina a cada 6 meses. Agora, se a construtora especificou um rejunte errado ali, botou um rejunte de banheiro, porque o rejunte, ele umedece, ele fica mole. Aí você tem um cara limpando a piscina, vai tirando o rejunte, aquilo ali é uma outra situação. Vai infiltrar. Vai infiltrar. A fachada, por exemplo, está escrito no manual do síndico, a cada 2 anos você tem que fazer o hidrojateamento de fachada. Então, assim, não fez o hidrojateamento da fachada, começou a ficar com a manchada manchada, aí você tem que avaliar o porquê. Mas, assim, a dúvida agora Eles não são definitivos. É isso que eu não é dizer. definitivo? Não é definitivo. O que eu quero dizer, você não fez a manutenção, não significa que você perdeu integralmente seu direito. Não significa, mas você tem que construir essa narrativa dentro do processo. Entendi. Porque você imagina, por exemplo, que você tem uma fachada que você não limpou, mas que você também não pode limpar porque ela está com um emboço mal executado num pedaço da parede, num pano de parede. Se eu vier fazendo hidrojateamento, eu vou arrebentar com aquilo dali. Entendi. Então, assim,
Como agir? Não é só o técnico, você tem que consultar um advogado e falar o seguinte, pô, Murilo, eu preciso fazer a manutenção que está aqui prevista para 2 anos, mas se eu mexer vai piorar a situação. Ou então acontece... E aí você documenta, né? Você tem que documentar, e você vai chegar e vai conversar com o advogado, nós vamos entrar com a produção antecipada de provas, para poder mexer logo em tudo. Aí vem uma outra dúvida que o condômino tem em relação à fachada, que você me perguntou, né? Por que fachada? Porque é o visual, é o cartão de visita do empreendimento. Por isso que a fachada está sempre na largada. Tá muito ruim, eu preciso mexer, só que a minha fachada é uma fachada, pô, muito maneira, vai custar 700 mil para fazer essa fachada. Eu vou entrar com um processo que eu quero esses 700 mil da construtora. Depende. Depende do nível de afetação. Eu tenho condomínio em que a fachada, que é o normal, está ali entre 20% e 30% de afetação, como eu tenho condomínio na Estrada dos Bandeirantes em que a construtora está intervindo, cada fachada tem mais de 500 pontos de intervenção. Essa fachada não tem como o cara cobrar só os pontos de intervenção. Que ela tem muito Ela problema. tem muita coisa. Então, se você tiver que mexer, você vai recorrer ao seu assistente técnico, ao engenheiro, e eu vou te orientar. Você vai fazer uma percussão na fachada, vai fazer a marcação em planta, no corte do que está sendo afetado, para você percentualizar aquilo dali e cobrar o percentual equivalente do reparo da construtora. Porque apesar daquilo dali necessariamente implicar em você ter que refazer a fachada inteira, mas o problema não é todo. O problema não é todo. Você tem muitos pontos que estão preservados, entendeu? E o André trouxe um ponto interessante, e aí entrando em processo, que é normalmente os advogados eles optam ou um processo indenizatório, eu quero receber quanto que custa, ou um processo de obrigação de fazer para a construtora refazer, e tem muitas vezes você vai recorrer a uma produção antecipada de provas, que é uma cautelar, é um processo que você antecipa a fase, produz a prova para você poder fazer manutenção, para você poder mexer no objeto da perícia sem contaminar a prova, né? Então tem essas 3 hipóteses e cada caso é um caso, cada caso vai indicar um tipo de estratégia diferente, e isso é muito bom você estar com um profissional experiente. E aí a gente volta lá, se você pergunta para o ChatGPT, ele vai te dar uma opção e não vai te dar a opção da experiência, porque ele não tem. Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu. Eu estava em Camboinhas, eu respondi esse e-mail de lá, ele está aqui no meu celular. Eu tenho um condomínio muito antigo em Vicente Carvalho, foi construído por uma construtora que a gente já está acostumado a tratar com ela, e a discussão é sobre ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto. E o que aconteceu lá? Ela foi entregue irregular, sem licença de operação, e não vazava esgoto em área comum. Isso é crime ambiental, hein? Pois é. A rede que tinha da SEDAI na época era uma rede que já estava saturada. Esse estudo de viabilidade é a construtora que faz. Olha, eu tenho que implantar, a tua rede atende ou eu vou ter que fazer... Isso é cobrado na taxa de ligação definitiva. Eu vou ter que fazer uma ampliação da rede. Mas a construtora nem fez a ampliação, construiu a ETE estava operando ruim. O processo veio andando, esse processo ficou no chique-puxa, aí o primeiro perito que foi lá mandou intimar as partes lá, marcou a data da perícia, aí foi um, outro não foi. Aí ele deu o laudo mesmo assim, esse perito já até faleceu, condenando a ETE. Aí o advogado conseguiu uma manobra no processo, conseguiu uma nova perícia. Aí nessa nova perícia, eu continuo como assistente, só que o cartório intimou uma parte e não intimou outra. Aí foi o perito sozinho, o novo perito, com o assistente técnico da construtora, mas o laudo foi mantido. Foi constatado o problema da ETE. Só que nesse último laudo, o perito falou, foi feito um bypass. Então a ETE hoje ela não está mais vazando na área comum, ela está interligada à rede pública. Malandramente, o advogado da construtora falou o seguinte, não, olha aqui, então toda a documentação, então perdeu o objeto da prova e não sei o que e tal, o advogado mandou aquilo para mim. Eu, a princípio, eu olhei e falei assim, pô, isso aí é que tem alguma coisa com direito. E depois eu falei, cara, peraí, esse processo é de 2017, o condomínio é de 2014. Então, entre 2014 e 2021, que foi o tempo que houve o bypass, teve pelo menos uma perícia no meio e durante todo esse período ela operou irregularmente. Então, não tem esse papo de perda da prova. Isso foi antes, né? Se perdeu a prova hoje, pelo menos você tem um período aí de 5 a 6 anos antes que não tinha perda de prova. Exatamente. E aí, você vê, é uma questão de direito, mas eu olhando o contexto, cheguei para o advogado e falei, cara, não, isso aí tá errado. Pai. Porque você tem experiência para orientar o advogado nisso. Eu, por exemplo, não pensaria. Dá uma olhada nisso daí. Aí o advogado vai peticionar, fala assim, não dá mole para ele não. Peticiona dizendo que, pô,
tudo bem, hoje perdeu, mas que tem um período aí, porque o que ele está tentando fazer é secar a tua expectativa de receber qualquer coisa dizendo que o problema foi solucionado hoje. Que é então, o que é. vai além da engenharia. Entendeu? Vai muito além. Isso é importante. O André, e a gente se encaminhando para o final aqui, manda um recado para quem quiser encontrar o André e para os síndicos aí sobre uma dica para eles não perderem os prazos e terem sucesso nos seus processos. Antes de mais nada, eu quero te agradecer novamente pelo convite. Em relação à engenharia que eu pratico, ela é a engenharia legal. Né? Os meus contatos você pode encontrar no Instagram, com os próprios advogados de referência que eu atendo. Eu sou uma pessoa, um profissional que procura estar dentro do mercado com uma certa constância. E a dica de ouro sempre o síndico ele é uma das profissões que demanda um conhecimento multidisciplinar maior que eu tenho conhecimento até hoje. Né? Então, na dúvida, as únicas pessoas que você não podem estar desamparado é de um advogado e de um engenheiro. Então, vocês consultem e profissionais de confiança, porque não é só o dinheiro, né, Murilo, que movimenta esse mercado. Você tem que ter alguém que seja capaz de dizer para vocês, olha, aqui cabe uma situação, aqui cabe um laudo, não cabe um laudo, a opção é essa ou é aquela. Isso é a base, é a confiança para vocês poderem ter pelo menos uma parte dessa gestão sendo feita da melhor maneira. Tá? É isso aí, André. E falando em advogado e engenheiro, nessa mesa tem um bom de cada profissão. Se de preferência escolham esse daqui, se não, tudo bem. André, obrigado, foi muito bom. Obrigado, gente. Valeu.